Pai querido, nós somos gratos porque o Senhor nos permite estar reunidos aqui esta noite. Dirige-nos com a Tua graça, dar-nos, ó Deus, compreendermos as verdades do Evangelho. É o que pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém. Vamos abrir o livro de Provérbios, o capítulo 4, para lermos o verso de número 2. Provérbios, capítulo 4, o verso 2. Provérbios de Salomão, capítulo 4, o verso 2. Porque vos dou boa doutrina, não deixeis o meu ensino. Porque vos dou boa doutrina, não deixeis o meu ensino. Salomão deixa bem claro no livro que ele compôs de vários provérbios que um dos propósitos é que o pai possa instruir o filho. E no verso 2, então, do capítulo 4, ele fala que o que ele tem dado ao filho é boa doutrina e os consinta, então, a não deixar o ensino, a não abandoná-lo. O puritano, que veremos hoje, de fato, participou na elaboração da Confissão de Fé de Westminster e dos catecismos e deu a eles grande valor. E este verso vem, então, de encontro a esta verdade. Hoje, nós vamos tratar da vida do puritano David Dickerson, 1583 a 1662. David Dickerson, ou Dick, nasceu em Glasgow, filho único de John Dick, ou Dickerson, rico e piedoso mercador. O pai dele, John Dick, ou Dickerson, era mercador, muito rico, mas caracterizado pela piedade. Nós temos visto alguns grupos de puritanos divididos, os puritanos ingleses, que incluem os escoceses, e aqui é um puritano escocês, os holandeses, que é o segundo grupo de puritanos, e depois o terceiro grupo, que são os puritanos norte-americanos, ou da Nova Inglaterra. O David Dickerson é um puritano escocês, da Escócia, e o pai dele, então, era muito conhecido ali pela piedade, e instruiu o filho no caminho da piedade. Ele obteve o grau de mestre em artes da Universidade de Glasgow, e aí inicia-se então a vida acadêmica dele. Em 1610, Dickerson foi nomeado professor de filosofia e de grego na universidade. O grego aqui não é o grego bíblico, era o grego antigo. Desde a Reforma Protestante houve um retorno às línguas antigas, que incluíam aí o grego antigo. Como ele era professor de filosofia, o grego utilizado pelos filósofos estava à tona de novo para a leitura dos documentos originais e o estudo dos mesmos. Então ele ministrava essas duas matérias, filosofia e grego, que era para a leitura dos escritos que os filósofos gregos tinham provido e que tinham sido abandonados na Idade Média e que agora estavam sendo de novo aproximados do estudo. Em 1617, casa-se com Margaret Roberton. O casal teve 3 filhos. O segundo filho, Alexander, foi professor de hebraico na Universidade de Edimburgo. Então, o filho dele, o segundo filho, segue a carreira do pai, vai ser professor na universidade e de língua hebraica. Já aqui o hebraico bíblico, não é o hebraico comumente falado, mas o hebraico bíblico. Então ele assume uma cátedra que o pai dele vai assumir depois, na mesma universidade, ele vai então ministrar ali hebraico. Em 1618, Dickerson foi ordenado ministro em Irvine. Seu ministério ali foi extraordinariamente frutífero durante 23 anos. Ele é ordenado, assume essa igreja e por 23 anos pastoreia a mesma igreja, tem um ministério naquele mesmo lugar. Então ele deixa o trabalho na universidade, aulas de filosofia e grego, e vai agora tomar conta de uma igreja por 23 anos.
Seu trabalho foi interrompido em 1622 e 1623 por sua defesa do sistema presbiteriano. O que acontecia? O sistema anglicano tem um sistema de governo episcopal. Então, um pastor, que é geralmente o líder da denominação, coordena tudo hierarquicamente para baixo. No caso da igreja anglicana, o arcebispo, os bispos primazes, e depois vai chegando até o cargo mais baixo, que era o de diácono. Lá é hierárquico, não é ofício. No sistema presbiteriano são ofícios e tem igual valor e que desempenham as suas funções. O sistema episcopal é uma voz autoritária e hierárquica que comanda todo o grupo para baixo. Então forma-se um sistema de pirâmide. A base é mais larga e depois ela vai ficando mais estreita, até que no topo só uma única pessoa conduza tudo. Muito semelhante ao sistema católico romano, onde o Papa é o cabeça primaz e todo o restante fica hierarquicamente sob o domínio dele. O que Dixon fez? Ele defendeu o sistema presbiteriano amplamente, não só no que diz respeito a governo, mas a outras crenças presbiterianas. Com isso, ele se coloca em oposição direta aos anglicanos, que os anglicanos tinham práticas diferenciadas do presbiterianismo. Dentre elas, que é notoriamente distinto, é o sistema de governo. O sistema de governo presbiteriano, ele não é hierárquico, ele é presbiterial. Todos os presbíteros têm o ofício de governo da igreja, os regentes governando e administrando a igreja espiritualmente, e o docente ensinando e administrando a igreja espiritualmente. Por se opor aos artigos de Perth, que eram 5 artigos, que exigiam o ajoelhar-se para receber a ceia, então os anglicanos mantiveram a prática. O que acontecia? Quando o pastor ia aos elementos para consagrá-los, a igreja se levanta e faz uma fila. Quando ela chega diante do altar, no anglicanismo ainda tem altar, eles dobram o joelho. Ele vem, pega o pão, o vinho e dá à boca do comungante. A pessoa não pega, ele entrega na própria boca. Dali ele se retira, vem o próximo. Os puritanos, em especial os presbiterianos, disseram que não. A ceia seria servida a cada membro assentado ou em pé no seu lugar. Ele receberia os elementos, todos comeriam juntos. Então não há necessidade de que o próprio ministro sirva a boca, nem também há necessidade de que se ajoelhem reverentemente. A prática de ajoelhar-se, ela precisa ser entendida. Não é que ela seja errada ou pecaminosa em si. O problema é que às vezes ela toma proeminência e deixa de ter significado. Então por que as pessoas se ajoelham? É reverência, respeito. Então é um sinal exigido, por exemplo, diante de reis. Se você um dia for chamado à presença da rainha da Inglaterra, lembre-se de mim, você fez alguma coisa muito importante, então não esquece de mim não. Quando você chegar lá, você precisa se ajoelhar. É um sinal de reverência, de respeito. Então, tomando esse princípio que era usado para os monarcas, em toda a escritura isso aparece, a Bíblia o invoca em relação a Deus, que é o nosso rei. Só que muitas vezes o gesto exterior não acompanha o interior. Ele é nulo, é hipócrita. Então o que interessa é o dobrar do coração. Um coração contrito e quebrantado é o que interessa a Deus. Então ajoelhar-se pode às vezes acontecer no interior. No interior. Eu lembro de uma história, uma senhora da segunda igreja presbiteriana de Lusiânia, chegava e sentava lá no último banco. Todo culto ela chegava, sentava, ficava ali sentadinha, quietinha. Aí um dia um irmão estava dirigindo lá o trabalho. Quando terminou, ele falou: a irmã não pode ficar assim não. Tem que levantar quando a gente pede, tem que não sei o que, e não sei o que e tal. Ela falou: olha, tem 15 anos que eu venho para essa igreja, 15 anos eu sento aqui e oro todo o culto pelo culto. Então ela não estava deixando de fazer o que era necessário, ela estava fazendo. E às vezes a pessoa acha que o outro está quietinho, está sentado, ele não está fazendo nada. Então o que os anglicanos diziam? Era necessário, então era uma exigência. Às vezes em culto público a gente fala assim: vamos nos colocar de pé, não fala? Fala.
É só uma questão de exercício. Eu não consigo entender isso. Vai ler a Bíblia e fica em pé. Vai orar, fica... Aí em casa lê a Bíblia de cueca sentado no sofá. Por que que aqui tem que ter reverência e lá em casa não precisa? A reverência não está ligada ao ato. Não está. Está no interior. Às vezes a gente faz. Se você estiver doente, enfermo, não pode ficar em pé, isso anula. Não, você pode ler sentado, na posição que você estiver. Mesmo porque em toda a Escritura não tem uma exigência para a posição. Você pode orar deitado, como o rei Ezequias orou. Você pode orar em pé, com as mãos levantadas. Pode orar de joelho. Os anglicanos exigiam: a ceia só pode ser recebida se o comungante ajoelhasse diante da mesa. Aí os puritanos disseram: não, ele não precisa disso para receber a ceia. Não há essa exigência nas Escrituras. As Escrituras não exigem isso. Outra questão que vinha era a comunhão privada. A ceia ser servida a uma pessoa. A Confissão de Fé de Westminster declara que não há possibilidade de que a ceia seja servida ou dada a uma única pessoa. Não pode. Ela precisa ser servida na igreja, em comunhão. Alguns elementos precisam estar presentes. Primeiro elemento, pregação. Tem que ter pregação bíblica para ter a ceia. Se não houver pregação, não pode ter a Santa Ceia. Segundo elemento que precisa ter, um corpo de oficiais. Você já imaginou? Só eu fosse responsável pela ceia. Ó, todo mundo que usa óculos está fora da ceia. O Elias já olhou rápido ali assustado. Acabou de pôr óculos, né? O pastor me tira da ceia. Eu não posso retirar as pessoas pelo meu desejo, né? Pelo que eu acho. Então tem um corpo de oficiais. Então no domingo, o presbítero Agel está servindo a ceia, ele passa, percebe que tem algum irmão, ele traz ao conselho e fala: olha, tem um irmão tal, não está tomando ceia. Ou ele está tomando, mas está vivendo assim. Então ele está trazendo a um grupo de pessoas responsáveis pela disciplina aquele caso. Esse grupo então pode aplicar a disciplina àquele que esteja faltoso, mas não uma pessoa. Então a comunhão privada retira essa possibilidade. E também da igreja participar. Um dia está lá, o Gerson de repente vê que alguém viveu alguma coisa que não deveria como cristão, ele pode chegar comigo e falar: olha, domingo eu estava na igreja, o irmão fulano, eu vi ele fazendo isso, ele estava tomando a ceia. Ele pode fazer isso. E aí o conselho vai chamar aquele irmão para ouvi-lo e dizer: olha, o irmão fulano disse que você fez isso, isso e isso, mas você estava tomando ceia, o seu comportamento não condiz com o de um crente, você tem vivido em arrependimento, tem abandonado esse pecado. Esse exame ele não acontece quando ele é privado. Então não faz parte da prática presbiteriana servir ceia na casa, servir ceia para uma só pessoa, ceia em casamento. Isso não faz parte da prática presbiteriana. Outra questão era o batismo privado. Um batismo dado a na época aqui, a um lorde que não queria sair do castelo dele para ir na igreja. Então o representante ia lá fazer o batismo dele lá no castelo dele, porque ele não queria se misturar às vezes com os plebeus, não queria deixar a sua casa. Então isso também ele foi contra. Quando necessário, então, aconteciam os chamados batismos privados. A participação de bispos na confirmação. A confirmação ainda é uma prática que ocorre na igreja luterana. A pessoa ela tem um processo parecido com o da igreja católica romana, que é a crisma. Então, quando ele é batizado na infância, ele é instruído. Depois de instruído, ele passa então pela confirmação, que é um rito que na igreja católica é um sacramento. Eles entendiam que os bispos precisavam participar. Então, se tinha um pastor na igreja, ele não podia validar a confirmação de uma pessoa. Um bispo tinha que vir e o bispo é que fazia aquilo. Então, era necessária a presença dessa figura hierárquica que era acima dos pastores, elas precisavam estar presentes. E a observância dos dias de festa da igreja, tais como Natal e Páscoa. No presbiterianismo, no puritanismo, só tem uma data religiosa que a igreja comemora. Quem acertar vai ganhar uma bala da Ana Paula. Qual é a data que a igreja cristã comemora?
Não. Ai, Ítalo, você me mata o coração. Carnaval não, Ítalo. No ano novo também não. O domingo. Sempre tem um crente presente para salvar a gente. A única data que as escrituras exigem comemoração por parte da igreja é o domingo. É o dia do Senhor. Só. Vamos lá. O que comemora na Páscoa? Lembram lá de Êxodo lá? O que a Páscoa comemora? É a passagem. A libertação do povo de Deus do Egito para a Terra Prometida. A Páscoa é uma figura. Ela antevê essa libertação. Ela aponta. Quem é que nos liberta? Cristo. Já cumpriu? Sim. Precisa comemorar? Não. Não precisa. E Natal? Mesmo porque nem na Bíblia tem Natal. Só conta do nascimento. Só conta o nascimento. Então não tem ordem para comemorar o nascimento. Não tem ordem para cantar parabéns. Se bem que o pessoal nem faz bolo no dia, né? Que parabéns doido é esse, né? Então não tem ordem. É só o dia do Senhor. Então eu sonho com o dia que a gente vai tirar tudo isso dentro da igreja, porque é tudo coisa de comércio. Vocês já perceberam isso? Viram? Frenesi é a época que mais me irrita. Aonde você vai é engarrafado, é gente, é tudo caro, é bagunça. Você fica irritado. É um frenesi louco por nada. Então a igreja deveria estar comemorando uma data que é importante, que é ordenada. O dia do Senhor. Esse tem que ser guardado, esse tem que ser comemorado. Esse tem que ter uma festividade por causa dele, que é o culto. Então os outros não. Os anglicanos têm, olha, um calendário litúrgico preciso. Advento, eles comemoram o Advento. 5 cultos antes do Natal, tem culto especial. Páscoa, todas as datas religiosas têm uma festa igual a Igreja Católica Romana. Agora está acontecendo, né? Santo Antônio, São Pedro e São Paulo, eu acho, né? São Pedro, né? Acho que é... Vocês que participam é que sabem mais, né? Não? O dia eu não, né? São aí esses santos. A Igreja Católica tem muito... Vocês já perceberam que nossos feriados todos são feriados católicos romanos? Sim. Agora, Dia dos Namorados, São Valentim, que é Santo Antônio. É o mesmo santo. Lá nos Estados Unidos, São Valentim, Brasil, Santo Antônio, que é o santo casamenteiro. Então, o Dia dos Namorados é dessa data que começa. Dia das Crianças, que data que é comemorado ali? A Nossa Senhora Aparecida, dia 12 de outubro. Então, olha, como é um país fortemente católico romano, as datas giram em torno das festas. Aí vem finados, Corpus Christi, tudo os católicos fazem missa, faz isso, faz procissão e tal, que eles estão comemorando. Os puritanos chegam e falam assim, não, a gente vai observar nenhuma festa. Domingo, dia do Senhor. Só a Bíblia só manda isso. Mais nada. Acabou. Então tem que fazer culto de Natal? Não. Tem que fazer culto de Natal? Não. Culto de Páscoa? Também não. A igreja faz. Aí a gente vai trabalhando, para ir tirando, esquecendo. Vamos centrar no domingo, vamos fazer uma festa todo domingo, vamos comemorar todo domingo o nascimento, a ressurreição e a vida de Cristo, porque não está tudo em Cristo? Ele não ressuscitou e o domingo é o dia dele, então é tudo no domingo, tudo nele. Aí essas coisas perdem o foco e Cristo ganha o foco. E aí os puritanos então lutaram contra isso. E Dixon foi então perseguido por causa disso. Ele negou todas essas coisas. Quando Dixon voltou após um ano de exílio, iniciou-se um notável avivamento. Ele é um dos maiores nomes do presbiterianismo. E quando ele sai, tem assim um declínio muito forte, o anglicanismo retorna. Depois desse período aqui, ele volta e aí começa um avivamento. Ele começou a pregar na rua no dia em que o mercado funcionava. E muitas pessoas foram levadas a Cristo nessa ocasião. Como ele não podia mais pastorear uma igreja, o que ele fez? Pegava um dia que estava tendo mercado, a feira, o pessoal se reunia, ia para lá e pregava.
muitas pessoas creram, muitas pessoas se aproximaram de Cristo dessa forma. Então era uma igreja que funcionava literalmente ao ar livre. Ele ia para lá, pregava, e as pessoas foram se aproximando de Cristo através da situação. Lembrando o que aconteceu no anglicanismo. Chegava lá, o pastor abria a homilia, lia o que o bispo tinha mandado, repetia, todo mundo repetia as orações, comemorava as festas santas e ia todo mundo para casa. Não tinha mudança de vida, né? Era só um movimento litúrgico aparente. Já os puritanos estavam tendo uma transformação pelo estudo da palavra e a pregação da palavra. Então, quando se pregava, as pessoas se convertiam. Cristo era anunciado, pecado era tratado, havia arrependimento. Então, ele fez esse processo. Isso trouxe um notável avivamento. A resistência aos esforços do rei para impor um culto com a liturgia exigida culminou na Assembleia de 1638 em Glasgow e na subscrição da Aliança Nacional. O que aconteceu? Os escoceses se reuniram, eu vou tratar sobre esse assunto em maior profundidade depois, e surgiu um movimento dos pactuantes ou pactuários, que voltaram ao pacto, à teologia do pacto. Em 1638 eles se reuniram e fizeram uma assembleia. Não é a Assembleia de Westminster, é uma assembleia dos escoceses. Nessa assembleia eles fizeram o chamado a Aliança Nacional ou Pacto Nacional, os pactuantes ou pactuários, que é um movimento assim muito importante desse período, e nós vamos posteriormente estudá-lo em maior profundidade, cada um dos seus defensores. Dickson foi um dos principais proponentes na preparação para a Assembleia, lavrando um documento no qual insistia que presbíteros regentes representativos fossem comissionados para a Assembleia ao lado dos ministros. Esse termo presbíteros está presente lá no grego do Novo Testamento e a gente já viu até no Antigo Testamento, que no Antigo Testamento é uma outra palavra, mas no grego é presbíteros, que é traduzido ancião. O termo docente e regente é Calvino que acresceu, mas está implícito nas escrituras que existem as duas classes, docentes e regentes. No meu próximo sermão, que eu vou falar sobre o oficialato na igreja, o modelo bíblico de oficialato na igreja, eu vou tratar sobre essa distinção do texto bíblico, mostrando que implicitamente a Bíblia mostra que haviam presbíteros docentes e regentes. O que ele fez? Ele insistia para que esse grupo de irmãos que estavam se reunindo para reformar a igreja ali, tivesse presente os presbíteros regentes que representassem a igreja. O que isso ajuda? Primeiro, faz com que a igreja seja ouvida. Olha, eu fui 5 anos no seminário, 5 anos. Aí me formei, fui ordenado, fui presbitério. Minha vida eclesiástica acontece no presbitério, sou membro do presbitério, só no meio de pastor. Aí para o mestrado, 4 anos só com pastor. Então a gente vai se distanciando da vida da igreja. Se deixar, eu já ia falar assim, todo mundo tem que ler para a lição da escola dominical esse livro aqui. Aí mata os crentes, não mata? O crente não tem tempo para ficar lendo isso aqui tudo. Para não acontecer isso, Deus coloca o Ageu e o Elias junto. E quando eu chego, vamos pôr todo mundo para ler isso. Pastor, vai matar as ovelhinhas, vamos devagar, põe para ler um capítulo, não é assim. Porque o pastor quer que o pessoal esteja todo dia na igreja orando, o dia todo. O pessoal tem que trabalhar. Então eles estão no meio da igreja, são membros da igreja. Trabalham no trabalho que não é a igreja, fora da igreja. Então eles estão vivendo a realidade da igreja. Então eles trazem isso para essa vida eclesiástica. Por exemplo, meus amigos só são vocês, só a igreja. Vocês ainda têm uma relação lá fora no trabalho, fora assim, vocês estão se relacionando com as pessoas. Então isso tudo é importante. Então a igreja precisa dos 2 grupos de presbíteros representando. E esses presbíteros dirigem, orientam e conduzem a igreja. E aí o sistema presbiteriano propõe uma igualdade, uma paridade dos ofícios. O diácono, presbítero, docente e o regente são iguais. Iguais.
Então quem é que manda aqui na igreja? Pastor? Não. Não. Os diáconos também não. É um corpo de oficiais que nos seus ofícios desenvolvem a função de governo. Mas não há hierarquia. Então ninguém vira diácono para virar presbítero, para virar pastor. Não existe isso. Aí fora tem um degrau, né? Vira, acho que é obreiro, evangelista, ou evangelista, obreiro, eu acho. Aí depois vira diácono, né? Cooperador, diácono, presbítero. Aí chega evangelista, depois pastor. No sistema batista, sai o presbítero, fica o diácono, que não tem presbítero. Então, esses cargos vão sendo galgados. Então, um diácono, ele é tão oficial quanto um presbítero. E ninguém vai ser um ou outro. Então, pode acontecer de um diácono chegar aqui e conduzir a igreja. Você chega aqui e fala, meus irmãos, a gente precisa tirar todos esses bancos. Põe um pastor para carregar os presbíteros. Porque ele é um oficial. Já os presbíteros respondem pela igreja e o pastor também. Então o pastor não manda. E os presbíteros não mandam. É o conselho que conduz a igreja. É um corpo de oficiais. Então não acontece de ter um tomando as decisões sozinho. É um corpo de oficiais conduzindo a igreja. Ele lutou muito por isso, para que na Assembleia houvesse essa representatividade dos presbíteros regentes. Se você é presbítero regente, quer homenagear o Dixon, dá o nome dele para o seu filho, né? Agel Dixon Júnior. Ia ficar bonito, ó. Amém? Então, os regentes têm uma dívida com o Dixon. Em 1640, o Dixon tornou-se professor de teologia na Universidade de Glasgow. Então ele deixa a filosofia, o grego dos filósofos, torna-se pastor e depois, em 1640, ele assume a cátedra de teologia numa importante universidade até hoje na Escócia. 10 anos mais tarde, ele aceitou a mesma posição na Universidade de Edimburgo. Lá em Edimburgo, o filho dele o segundo filho dele vai assumir a cátedra de hebraico bíblico. Então ele trabalhou nessas duas importantes universidades. Nessa época, Dickinson e James Durham, nós já vimos o Durham aqui no Estudos Puritanos, produziram a sua famosa Soma do Conhecimento para a Salvação, em 1650. Importante apresentação federalista do Evangelho. Esse documento até bem pouco tempo atrás, ele era impresso junto com a Confissão de Fé de Westminster. Eles defendem a posição federal. O que é a posição federal? A palavra federal vem da palavra grego foedos. Nós somos hoje um Estado federalista. Nós somos um Estado federalista. A Igreja Presbiteriana do Brasil é uma unidade federalista. Tá? O que significa isso? Tem um representante federal. Quem é nosso representante federal com brasileiros? Presidente Dilma. Então nós temos essa representação. Na teologia, quem é nosso representante federal? Adão. Ele é o nosso representante federal na queda. E o representante federal da salvação? Cristo. Romanos, o capítulo 5. Porque em Adão todos morreram. Então ele é o nosso representante federal. Isso faz essa defesa. Isso aqui combate duas heresias. A primeira heresia, o pelagianismo, que foi defendida lá no início da igreja cristã. E agora, que bem próximo, o arminianismo, que defendia que há no homem a condição de dizer sim ou não à salvação, porque há nele uma resposta boa. A posição federal diz que isso é impossível, porque como Adão nos representava, a partir de Adão todos se tornaram em queda, ímpios. Então não há possibilidade de produzir o bem ou escolher o bem. Todas as nossas decisões dão para a morte. Daí é que Paulo diz que estando vós mortos em vossos delitos e pecados, ele vos deu vida. Qual é o outro aspecto importante aqui? A salvação só pode ser obtida em uma única figura, Cristo. As obras não têm espaço em nenhum momento. Aí que Lutero e Calvino
levar em frente a reforma, não há nenhum aspecto de participação das obras. O monergismo, só há salvação da parte de Deus. Não há sinergismo, um pouco lá, um pouco aqui. O homem não entra com nada. É só Deus quem salva. Jonas 2:9. Depois da restauração, o que foi a restauração? Esse período de ação dos puritanos é desfeito e o anglicanismo se torna novamente por imposição do rei. Aqui é o rei James, ou traduzindo, rei de Tiago, que novamente instaura o anglicanismo. A religião oficial é o anglicanismo. Os pastores só podem conduzir igrejas anglicanas, nenhum outro movimento é permitido. Dickinson então recusou-se a fazer o juramento de supremacia e foi exonerado de seu cargo na universidade e das funções ministeriais em 1662. Então aqui ele perde o emprego na universidade e é exonerado do ministério. Então ele já não é mais pastor. Essas dificuldades arruinaram sua saúde, mas ele acreditava que a causa do evangelho não estava perdida na Escócia. Quando lhe perguntaram qual será o resultado de todo o sangue, de todas as orações de muitos anos, agora, quando tudo foi posto abaixo? Então, olha, a guerra civil Escócia e Inglaterra foi assim, muito sangrenta. Inclusive, quem participou dela foi John Knox, que era baixo, atarrancado, mas tinha uma espada de 1,80 m. E disse que quando ele brandava a espada dele, as pessoas tremiam. Foi uma guerra muito sangrenta. E aí perguntaram, depois de tanto sangue, tanta oração, tanta luta, acabou tudo. O rei veio e disse, olha, não tem mais nada, é só anglicanismo. Ao que, então, ele respondeu. Aí estão a confissão de fé e os catecismos. E eles valem mais do que todo o sangue e do que todas as orações que houve. Por isso nós começamos com Provérbios 4:2. Boa doutrina vos dou. A confissão de fé de Westminster e os catecismos maior e breve não são, de fato, tão aprazíveis quanto o catecismo de Heidelberg, que tem uma leitura mais gostosa. Mas não tem documento de profundidade teológica como esses 3 documentos. Amplitude e profundidade nas Escrituras. Quem estuda a confissão e os catecismos descobre a profundidade teológica desses documentos. Então ele responde, olha, valeu de nada o que fizemos? Ele diz, aí está então a confissão e os catecismos. E eles valem muito mais que qualquer uma dessas coisas. E de fato eles permanecem até hoje guiando a igreja presbiteriana no mundo todo. Aonde tem uma igreja presbiteriana, ela adere aos símbolos de fé de Westminster. Então esse documento teve grande valia para os presbiterianos e até hoje continua conduzindo a igreja presbiteriana. Dickinson morreu 2 meses depois de sua exoneração. Ele ficou tão chateado, tão triste com o que aconteceu, que ele definhou. Ele morreu. Elaine está para Goiânia desde segunda-feira de madrugada. O médico contactou a família dizendo que a avó dela está nos últimos dias e que é hora dos filhos e netos estarem ao redor dela. E eu estive lá visitando ela na outra semana, depois que ela fez uma grande cirurgia, e ela conversou, falou, caminhou, estava bem. Mas o estado de saúde mudou de tal forma que ela definhou e agora está esclerosada, não conhece mais ninguém, só fala a mesma coisa. E nós já estamos orando para que Deus a leve. E de fato o que Dickinson experimentou foi algo parecido. A vida perdeu o sentido para ele. Perdeu o sentido. E ele então morreu 2 meses depois da sua exoneração. O ministério dele parecia ser para ele algo bem importante. Bom, sobre o legado dele, os escritos dele, Dr. Joel Bick e Penderson, no seu livro Paixão pela Pureza, declaram o seguinte:
Ele foi sepultado no dia 31 de dezembro de 1662. Antes da sua morte, no seu leito, ele declarou: peguei todas as coisas boas de minhas obras e todas as más, e as lancei, umas junto das outras, formando uma pilha diante do Senhor. Fugi de ambas e entreguei-me ao Senhor Jesus, e nele tenho doce paz. A declaração dele é muito forte. No leito de morte, ele diz assim: olha, eu peguei tudo que eu fiz de bom, tudo que eu fiz de mal, fiz uma pilha diante de Cristo, e fugi disso tudo e me entreguei a Ele. O que isso significa? Quer você tenha feito alguma coisa de bom ou de mal, isso não vai valer nada. É Cristo Jesus. Apegue-se a Cristo. Apegue-se a Cristo. Então, as palavras dele no leito de morte foram nessa direção. Dickinson foi grandemente usado por Deus, tanto no ministério privado como no público. As pessoas valorizaram grandemente seu conselho e sabedoria espiritual. Ele tinha um dom de aplicar piedoso conforto e encorajamento às almas necessitadas. Os seus escritos, o primeiro é composto das epístolas de Paulo e Hebreus, 600 páginas, e a pregação dele era popular. E o que acontece? Os paroquianos registravam tudo, e esse material então virou esse livro. Sentindo a necessidade de publicar as exposições de forma clara e simples das Escrituras, Dickinson começou um projeto destinado a levar para o homem comum o fruto maduro do trabalho acadêmico. Seu primeiro esforço foi sobre o livro de Hebreus, 1635, e estabeleceu o padrão para uma série de comentários. Depois, o amigo dele chamado James Ferguson deu continuidade nos comentários de outros livros juntamente com Dickinson. Outro livro que ele escreveu foi o Evangelho de Mateus, 416 páginas. Publicado pela primeira vez em 1647, esse comentário é acurado e obrigatório. Dickinson focaliza os elementos essenciais de uma passagem das Escrituras, explicando o fluxo principal do texto, sem se perder em minúcias exegéticas. Depois oferece abundantes aplicações práticas. Esse comentário foi lido por Charles Spurgeon, e Spurgeon diz o seguinte: ele considerava esse comentário uma joia. Para homens da nossa escola, a obra contém mais sugestões de sermões do que qualquer outra que já conheci, é o que diz Spurgeon. Posteriormente ele disse: Dickinson é um escritor segundo o nosso coração. Para os pregadores, ele é um grande aliado. Não há nada de brilhante e profundo, mas tudo é claro e bem ordenado, e as unções escorrem como óleo na cabeça de Arão. Então, essa é a declaração daquele que é chamado príncipe dos pregadores, Charles Spurgeon. Dickinson também comentou os Salmos, o livro chamado Os Salmos, 1064 páginas. Spurgeon, também comentando sobre esse livro, diz: é um rico volume que goteja gordura, inestimável para o pregador. Tendo-o lido e relido, podemos falar de seu santo sabor e de sua riqueza de sugestões. Nós o recomendamos com muito fervor. Então, novamente, Spurgeon recomendando o material de Dickinson como algo bem proveitoso. E o último livro dele, de 239 páginas, é Vitória, a Verdade tem Vitória sobre o Erro. Dickinson se distingue por ter escrito o primeiro comentário da Confissão de Fé de Westminster. Ele coloca as proposições da confissão de forma de perguntas, respondendo-as com afirmativa ou negativamente. Depois ele expõe opiniões contrárias à posição confessional e as refuta por meio de concisos argumentos bíblicos. O glossário de heresias, feito por Dickinson, foi mantido, e uma biografia do autor da Lavra de Robert Hudell também foi incluída neste documento. Então, Dickinson é o primeiro a pegar a confissão de fé, comenta ela fazendo na forma de perguntas e respondendo de forma negativa e afirmativa, e também ele fez no final um glossário de heresias. Quais eram as heresias? Por exemplo, os documentos presbiterianos são fortemente
anticatolicismo romano, fortemente. Todos eles falam contra o Papa e contra a idolatria católico-romana, de forma muito forte. Então, uma das heresias que ele combate nesse escrito, essa obra não está publicada em língua portuguesa, infelizmente, ele pega, por exemplo, a ideia da confissão auricular. Pega o tópico da confissão de fé que fala sobre Cristo como o único mediador, e aí ele vai tratar disso, fala, você não precisa ir ao confessionário, você não precisa ir à igreja, você não precisa apresentar em forma de votos, você só precisa de Cristo, aonde você encontra o perdão dos seus pecados. Então ele pega a heresia, vai nominar, coloca o artigo ou o decreto papal que ordena aquela prática, pega a confissão de fé, a defesa bíblica da doutrina do mediador, apresenta ela em contraposição. Então ele vai respondendo a essas doutrinas. Então um livro muito proveitoso para estudo dos símbolos de fé de Westminster e também para a defesa daquilo que hoje se tornou, aí sim, um catolicismo ameno. O pessoal gosta de falar que presbiteriano é um católico mais fraco, né? Católico morno, mas é o evangelicalismo que aderiu às práticas do catolicismo romano, a figura papal dos pastores, como um bispo primaz que manda em tudo, isso vem do catolicismo, não é bíblico. As práticas de confissão, já viu prática de tem que trazer o pecado aqui, anota no papel, o pastor ora, né? Vocês já viram isso? Né? Tem que ir lá contar para o pastor, senão não tem perdão. Então isso é tudo prática do catolicismo. Pagar a promessa, no catolicismo, as pessoas, tem que ir uma semana de joelho de subir escada, tem que ir uma semana no culto da libertação não sei o que. Isso é prática católico romana, que foi então, lembram das indulgências? Quando o Tetzel passava cantando, quando a moeda de vocês tintilhar no fundo do cofre, a alma do ente querido de vocês entra no reino dos céus. Então hoje tem venda de terreno no céu, venda de salvação, venda de tudo. O dízimo hoje virou moeda de troca. Quando você der, você recebe. Então todas as práticas que o catolicismo permanece fazendo, o evangelicalismo copiou. E aí tem praticado. Então os documentos de Westminster vão diretamente contra tudo isso e ajudam a fortalecer a doutrina bíblica contra essas práticas que a igreja refutou na Reforma e depois nos puritanos. Alguma pergunta, alguma colocação sobre David Dickerson? Imaginando o amor que ele tinha pela obra, quando ele escreveu, Sim. Os biógrafos contam que logo depois que ele foi exonerado, ele já adoeceu. Então, não é uma doença que já existia, porque se ela existisse, ele já está doente. Então, parece que a disposição para apresentar a enfermidade ocorreu com essa ideia. Os puritanos não tinham a palavra depressão, eles usavam a palavra melancolia. Esse estado melancólico dele parece ter conduzido a baixa de imunidade, defesa do organismo, e aí então enfermou e veio depois a falecer num período aí de poucos meses após a sua exoneração. Então o amor ao trabalho, à obra, afetou diretamente. Quando hoje você ouve alguns falando assim, não vejo a hora de aposentar. Eu penso, como é que alguém pode pensar nisso, né? Não é só na área ministerial, não. É em qualquer vocação. Se você produz o bem, se você serve o próximo, se você é útil, não é algo que você deve fugir. É algo que você deve buscar. Deve ser uma virtude requerida. Então a aposentadoria hoje é algo assim invejada, né? Buscada. Claro que quando eu tiver com 100 anos, eu não vou estar no púlpito. Tenho mais força para isso. Mas eu posso escrever, eu posso ensinar, nem que seja sentado. Mas eu ainda posso exercer. Então, na minha aposentadoria eu tenho um projeto de quando eu não puder mais conduzir a igreja, eu vou escrever livros. Eu vou escrever para a igreja. Então eu ainda trabalho, eu ainda produzo, e eu não sou alguém que só fica ali parado, né?
vivendo às custas dos outros. Eu estou produzindo. Então, a ideia hoje, no nosso tempo, é aposentar cedo para ficar à toa. O ócio nunca foi uma perspectiva protestante. Pelo contrário, Eclesiastes e Provérbios batem de forma dura contra o ócio. Dura. Então, ficar à toa, vendo a banda passar, não é para crente. É uma perspectiva mundana. A nossa perspectiva é servir enquanto pudermos servir. Então, ele sofreu muito com essa situação, mesmo porque o empenho em transformar a igreja da Escócia foi muito grande. Dos nomes do presbiterianismo está o Charleston, o Durham, o James Durham, o David Dickerson, o John Knox, são os grandes nomes do presbiterianismo. Está aí a dica para quem vai ter menina ainda, tá? Já imaginou? A Ana Paula chamando David Dickerson, James Durham, John Knox, vem à sala. É uma reunião da Assembleia de Westminster. Sim, Elias. Sim, irmão Dilson. Sim. A luta dos puritanos foi sempre muito dura, porque do outro lado estava o poder estatal. A igreja anglicana era o Estado. Então ela contava com o apoio dos reis, com a força militar. Então toda vez que eles conseguiam uma vitória, o outro lado usava de política, eles eram derrotados. Então foi muito dura a situação que eles enfrentaram de oposição, porque Lutero foi diferente. Lutero conquistou alguns alguns lordes de províncias na Alemanha que ficaram do lado dele. Então ele tinha exércitos ao lado dele, ele tinha províncias inteiras, ele tinha castelos. 2 ou 3 vezes ele se abrigou em castelos e ninguém podia entrar para tirar ele. Tinha um exército guardando, tinha um castelo guardando ele. Então a Alemanha se colocou contra Roma. Calvino não conseguiu isso na França. Então fugiu com os exilados franceses para Genebra, mas conseguiu Genebra. E aí o poder político ficou do lado deles. Genebra se reformou. Então o exército de Genebra, a cidade de Genebra, ficou do lado dele. Já os puritanos ficaram num país que ficou do outro lado. É por isso que no fim eles vão embora para Nova Inglaterra, e aí nos Estados Unidos eles conseguem dar continuidade, porque não havia mais possibilidade de lutar contra o Estado. Luta muito, muito difícil. Elias. Sobre a Santa Ceia. Eu era um pastor aqui que levava a Santa Ceia fora da igreja. Tinha uma senhora que morava distante daqui, não tinha como ela vir, porque a senhora era de idade. Ele sempre levava essa Santa Ceia uma vez por mês. Levava, fazia assim, aí o pão de lá, mostrava. E no caso, uma pessoa que está doente também, que está internado no hospital, enfim. Muito bem. A Santa Ceia, ela se equipara a outras situações, como por exemplo, quando você fica enfermo, você não vai para o trabalho, você está liberado. Tem obrigação disso. Você está doente, como é que você vai trabalhar? Então como é que eu vou obrigar um crente a vir à Santa Ceia? Então ele está liberado dela. Ele não está obrigado a ela. Então não há um princípio bíblico para servir nas casas. E os princípios bíblicos referentes à Santa Ceia impedem, por exemplo, a pregação pública do Evangelho, a presença da igreja para julgar. Lembra lá do texto de 1 Coríntios? Examine-se o homem a si mesmo, mas se ele não se julga, ele é condenado, porque tomou a ceia de forma indigna. Aí lá nos versos 30, 31, 32, Paulo declara: mas se não é julgado com os de fora, porque sendo julgado, ele não é condenado. Então, vamos supor, o Agel está chegando, fica bravo ali com a família, fala uns palavrões, grita, bate nos meninos, e o Gerson vê. Aí o Gerson, olha, não está correto o que o presbítero está fazendo. Aí vem para a ceia, o Gerson fica esperando que ele abaixe, peça perdão para os filhos, para a esposa. Em vez disso, ele continua.
Termina o culto, o Gerson procura e fala: olha, irmão, eu vi a situação e tal. Esse irmão, estou arrependido não, e se continuar eu bato até em você. Aí ele vem e comunica ao conselho, fala: olha, eu fui falar com ele, ele fez isso e isso não estava correto, e ainda disse que me bate. Aí ele é julgado agora pela igreja. Na casa não tem como fazer isso. Você vai lá, aquele dia traz a pessoa, você faz, vai embora. A maioria das pessoas nem prega, lê um textinho, faz uma oraçãozinha e vai para casa. Não tem. Outro problema difícil aqui é o âmbito eclesiástico. Se você retornar na mesa e falar comigo: pastor, tem uma pessoa ali, eu estou desconfiado que ele não seja cristão. Eu falo: então vá lá e pergunte. Aí você vem e pergunta, ele: não sou. Então nós não vamos lhe dar a Santa Ceia, você não pode receber. Na casa, se tiver gente de fora, eu não tenho poder na casa. É a casa. Então esses aspectos fogem, deixam de ser. E a Confissão de Fé de Westminster, eu vou lê-la aqui, para não tenho decor esse texto, então é melhor ler, para que não aconteça um erro. Aqui. O capítulo de número 29, a seção 4, diz assim: a missa ou a recepção do sacramento por um só sacerdote ou por uma só pessoa, bem como a negação do cálice ao povo, a adoração dos elementos, a elevação ou procissão deles para serem adorados, a sua conservação para qualquer uso religioso, são contrárias à natureza deste sacramento e à instituição de Cristo. Então a missa ou a recepção do sacramento por um sacerdote ou uma pessoa. É por isso que eu não posso fazer Santa Ceia lá em casa. Você não imaginou? Eu estou lá sentado, café, de repente ele põe um pão de forma e suco de uva na mesa. Aqui em nome do... Tá, toma para vocês. Não dá. Não é assim que funciona. Eu tenho que ter a igreja. Os elementos estão associados à igreja. A nossa grande luta hoje contra o movimento do G12 é esse. Os líderes estão celebrando e batizando nos grupos pequenos. Qualquer pessoa. O Tiago me procurou, o nosso irmão Tiago Cedra, esses dias, desesperado, porque foi a uma igreja não presbiteriana, e lá eles adotam esse sistema de células do G12. Ele falou assim: pastor, é qualquer um da ceia, qualquer um faz, não tem um presbítero, não tem um pastor. Eu fiquei assombrado com isso. Eu falei: pois é, não tem sentido isso. Fere o texto bíblico, a instituição da ceia. E aí nesse pequeno trecho aqui a gente vê um monte de erro que está presente hoje. Por exemplo, negar o povo o cálice, até hoje só os bispos tomam. Vocês sabem por quê? Porque a Igreja Católica era a religião de todo o império, na época da Idade Média, e comprar vinho para esse povo todo era caro. Então eles decidiram no encíclica papal: não dá, e só o padre toma representando todo mundo. É só para economizar. Terrível isso, né? Olha, a adoração dos elementos. No Corpus Christi, quem é que é adorado? A hóstia. Outra coisa, a elevação, a procissão deles para serem adorados. O padre não tem que levantar aqui acima da cabeça? O povo não vai andando atrás, ele vai levando assim, lá na esplanada, vai andando assim com a hóstia, assim, o povo tudo atrás andando, e ele carregando aquele negócio. Está proibido aqui, ó, está dizendo que não. Mas ainda tem uma outra coisa aqui, ó. A sua conservação para qualquer uso religioso, universal do reino de Deus. Não tem muito tempo, deu o pão da ceia para todo mundo levar para cá. Se colocar lá, multiplica salário, conta que não estava paga desaparece, né? Cheque devolvido é pago. Aí o pessoal lá com uma bandejinha de plástico, com um pedaço do pão da ceia, e levar para casa, colocar na estante. O que a Confissão de Fé está dizendo? Conservação deles para uso místico. Não, ela é tão atual quanto era naquela época hoje, porque eles já faziam isso naquela época. Eu estou falando que o evangelicalismo só imita.
diabo não faz nada novo, ele só usa o que ele já tem. E termina assim: são contrários à natureza desse sacramento e à instituição de Cristo. Então a celebração dela, e ainda é comum no presbiterianismo isso acontecer, principalmente nos pastores que foram formados em faculdades batistas, eles ainda mantêm essa prática. O Supremo Concílio não proíbe, mas a confissão de fé está dizendo que não pode dar a ceia a uma só pessoa. Então a Gel encrava a unha, aí não pode andar. Eu vou lá, eu na casa dele, dar só para ele a ceia. Você vai, Gerson? Quinta-feira, meio-dia, está no trabalho. Você vai, Dilson? 9 horas da manhã na quarta, está no trabalho. Aí lá vai o pastor, sozinho, com o pão na bandeja, o vinho, dá só para ele, porque a dona Kelly tem o que fazer, os meninos estão na escola. Aí só uma pessoa tomando a ceia. Aí não tem o juízo, não tem a pregação, não tem nada da adoração do culto. É por isso que ela é restrita ao ambiente de adoração da igreja, e aonde a igreja pode julgar, e aonde o sermão acontece. Porque em casa eu duvido muito que você permita que eu faça sermão de domingo para você na sua casa. É muito complicado, e principalmente eu pregar para uma só pessoa ali o sermão todo. Então, se a gente acredita que o meio de graça precisa de fé, fé nas promessas, as promessas estão na pregação, como é que ele vai se apegar às promessas sem pregação? Então, a gente achar o Salmo 23, se eu passar, não me falta nada, verdejantes, em nome de Jesus, amém, toma ceia aqui, o pão, então a gente já está indo. Eu achava isso tão estranho que era só para bater o ponto, né? Bater o ponto. Perde o significado original. É por isso que a prática já era condenada por David Dixon e pelos outros presbiterianos que vieram depois pela Confissão de Fé de Westminster, e todo o presbiterianismo, o puritanismo na Nova Inglaterra e o puritanismo holandês retira essa prática do seio da igreja, que vem do catolicismo. O rei recebia ceia sozinho. O rei não ia se misturar com o povo lá, ia lá os arcebispos todos enfeitados, levar para ele lá fazer. Você sabe que até hoje o Papa recebe a ceia e dá a ceia separada de todo mundo? Só para o clero. Eles fecham as portas, põem um soldado lá da guarda suíça na porta e só eles participam lá dentro. É a negação. É a negação. Então, se tiver um crente, ele está autorizado a participar. Aí é outra coisa que eu não entendo no casamento, né? Fazer em casamento. Aí só o noivo e a noiva tomando. Aí eu me pergunto, por que eu estou excluído da mesa do Senhor? Por que não deu para todo mundo que está presente lá, que é crente? Segundo, não é culto. É uma cerimônia, que nem é religiosa. É uma cerimônia civil, quando com efeito civil, ou é uma cerimônia social, da qual eles pediram o pastor para ir lá dar a bênção. Não tem adoração, tem as orações, não tem as partes do culto, então não é culto. Aí faz a ceia lá no meio. Eu acho isso esquisito, estranho. E como termina, não é própria instituição, como está no Novo Testamento. Ok? Sim. Essa questão de se ministrar a ceia em casa, ela só vem a cada dia banalizando mais a ceia. Porque eu participei, eu ia ajudar a celebrar a ceia na casa de muita gente, cheguei a celebrar com muita gente. E uma coisa que eu observo é que poucas pessoas de fato estão perdidas de participar da ceia. Aí de lá para cá, o que eu vejo? Tem algumas igrejas que ministram a ceia, por exemplo, na parte da manhã. Mas aí um grupo não participa, o coordenador mesmo naquele grupo se ministra. Aí, esse ano, o segundo casamento que eu participei, eu nunca tinha visto uma ceia de casamento. Aí só estou vendo assim, a coisa, ela sendo normalizada. Então, eu vejo que é independência dessa prática aí. Sim, sim. Eu já vi em casamento, por exemplo, cruzar os braços. Vocês já viram que faz? Vão fazer brinde, noivo e a noiva, aí cruza o braço. Aí pondo o vinho na boca um do outro, dando pão. O pessoal, ui, que bonitinho, né? Dando pão na boca do outro. A gente banalizou totalmente, já viu, né, Deus? Banalizou totalmente.
De fato, eu vejo, por exemplo, um dia desse eu vi uma família carregando o idoso numa maca para ir fazer recadastramento no INSS. Para isso, arranca de dentro de casa, né? Para ceia, encravou a unha, o cara já está impossibilitado de vir. Então você vê a falta de vontade, de interesse. Calvino foi à ceia na cama carregado, cuspindo sangue. E depois que participou, retornou e morreu. Aí a gente vê hoje, qualquer coisinha não vai. E aí o pastor vai lá, faz um negócio simplório, só para bater o ponto, sem significado. Mas é um processo, porque a parte necessária é o ensino, a instrução. Por exemplo, a igreja aqui tinha prática. Eu nunca me neguei, Elias? Algum dia briguei com alguém aqui? Quietinho, aí a gente vai retirando aos poucos. A ceia aqui era uma vez no mês. A prática calvinista é dominicalmente, porque o texto, toda vez que vos reunirdes. Para não banalizar e ficar um negócio só faz por fazer, tem que ter instrução. Aí você vai instruindo, vai acrescendo. Hoje ele é 3 vezes. Aí você vai aumentando, com o tempo a igreja vai ganhando maturidade, vai abandonando a prática errada, se firmando na prática correta e sendo abençoada. Então a pessoa ela pega e fala assim, eu vou à ceia hoje. Instruída, ela se prepara, se capacita, vem, cresce, participa, é alimentada espiritualmente e retorna para o lar assim. Quando faz igual você falou, que é a banalização, qualquer coisa ele fica, ele já falta, ele não se importa, não tem postura cristã diante da igreja, a igreja nem sabe o que está acontecendo com ele, vai uma figura ministerial lá, às vezes, muito apressadamente, dá aquilo lá para ele e vai embora. Ou então leva para os casamentos, né, para fazer um momento vintage, né, para tirar foto. É tão bonito tirar foto dando pão, pegando, aí faz isso. Aí tira daquele momento de culto um elemento do culto. E aí leva para lá. E eu acho isso prejudicial para a igreja. Agora a moda é o batismo em clube, né? A Bola de Neve, a Renascer e outras igrejas estão fazendo isso. O pessoal sobe no toboágua e aí desce, quando passa lá embaixo o pastor batiza. Então um negócio assim, vai banalizando, né? Sim, Ana Paula. Sim. Porque essa coisa não sem sentido, é de ir na casa da pessoa, porque olha, vai que Jesus volta, né? É porque no catolicismo romano, a ausência do sacramento retira a salvação. Eles pensam assim. No catolicismo romano. Por exemplo, a avó da Elaine lá morrendo agora, não precisa da figura de ninguém da igreja. Ela creu em Cristo Jesus e está salva. No catolicismo romano, o padre precisa ir lá dar a extrema-unção. Mas normalmente é assim também. No evangelicalismo, irmã, tem algum pecado? Vamos trazer um pastor aqui para orar com a senhora. Aí o pastor vai lá, aí volta, ela confessou os pecados na última hora, está no céu. Não, ela estava no céu porque creu em Jesus. Se ela não creu na última hora, também não foi, não. Aí não, mas olha, ela orou que no meu ouvido contou lá os pecados e tal, está salva. É um resquício do catolicismo romano. Eu corro desse negócio. O cara ficou doente e se arrependeu dos pecados. Rapaz, você se arrependeu porque está doente ou porque creu em Cristo Jesus? Porque na hora que fica doente, todo mundo é bom, né? Todo mundo é bom. Pega ali um revólver e põe na cara do Gerson engatilhado. Ele ora todos os salmos de uma vez só, de có. Vira um crente de primeira excelência. Mas ele está com medo de morrer, ele não é crente. Porque o cristianismo tem que viver todos os dias. Então o que acontece por aí? Sofreu um acidente e ele creu em Jesus na hora que morreu. Só porque estava doente? O arrependimento ele é demonstrado de outra forma. Então as doutrinas do catolicismo elas migraram
para o evangelicalismo. E aí deu umas outras nuances, uma outra cara, e aí ela vai se disfarçando. E o pessoal começa a viver como um católico romano. Então esses elementos, eles não têm a obrigatoriedade para aplicar a salvação. Eles têm a obrigatoriedade por obediência. Então, vamos pegar aqui. O ladrão na cruz, ele não foi batizado, mas foi para o céu. Jesus deixou claro para ele que ele ia para o céu. Mas Jesus deixou claro que é preciso se batizar. Então, se eu não tenho impedimento, eu tenho que me batizar. Mas você já imaginou se eu tivesse uma alergia à água, não pudesse tocar água na minha pele? Aí ia me matar só para batizar. Não, você está dispensado. Então, eu não posso, não tenho condição, então não vou. Eu não vou fazer. Aí essa situação. Para esse lado do evangelicalismo, se não participar, o irmão vai morrer em pecado. Aí torna essa obrigatoriedade. Aí vai lá só para cumprir. Aí é como eu falei, bate o cartão, né? E ela deixa de experimentar aquilo que é o aspecto central da ceia. Qual é? Estar reunido com a igreja, crer nas promessas, ser julgado pela igreja, porque nós somos julgados quando nós estamos aqui. O texto é tão claro nisso que diz que tem gente que até é amaldiçoada e até morre por causa dessa situação. Então, quando eu estou reunido aqui, eu estou sendo julgado. Olha quantas vezes, dia de Santa Ceia, eu tive que me aquietar em casa antes, com a minha esposa, conversar, confessar pecados, me arrepender, ter mudança de vida para não ser julgado. Porque eu tenho plena certeza que se estivesse ali, ela ia olhar daqui e ia me julgar. Olha lá, tomando a ceia, mas antes estava ali. Então eu preciso disso. É o aspecto comunitário. Os presbíteros me ajudam nisso. Essa semana caiu um grande pastor nos Estados Unidos em pecado, pastor da Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos, e um dos pastores bem conhecidos lá, o Carl Trueman, lançou um texto falando sobre isso, a necessidade dos pastores serem pastoreados pelos presbíteros. Os presbíteros têm que estar olhando, vigiando, exortando, cuidando do pastor. É o papel no momento que nós nos reunimos aqui. Nós estamos aqui. Então veja, eu tenho a Elânia, tenho os presbíteros, minha mãe é membro aqui na igreja, tenho os meus filhos, tenho os membros, todo mundo está olhando minha vida e me julgando. E tem todo o direito de chegar em mim e falar: pastor, observei isso na sua vida e você tem vivido em arrependimento quanto a isso? Se eu disser que não, cabe disciplina, porque eu não posso vir à mesa do Senhor assim. Quando se isola, como é que vai fazer isso? Se eu passar um mês lá em casa, quem está me acompanhando, me vendo, está sabendo, aí vai uma figura lá, dá a ceia, pronto. Então é aí que se perde. Bom, vamos orar então, encerrando, colocando nossa vida, nosso coração diante de Deus. Oremos. Pai, obrigado pela vida do David Dickinson, servo do Senhor, que defendeu a igreja de Cristo num momento de tão grande transformação no meio, ó Deus, da igreja. Obrigado pela reforma, pelos puritanos, pelos nossos pais missionários, pelos nossos pastores de outrora, que, ó Deus, pelo exemplo e vida, trouxeram o evangelho até os nossos dias. Ajuda-nos a vivermos assim, ajuda-nos a tomarmos a boa doutrina e nos alimentarmos dela, para corrigirmos os nossos erros e nos assemelharmos a Cristo Jesus. Nós pedimos, Pai, e rogamos, em o nome santo de Cristo Jesus. Amém. Deus os abençoe.